Eu tava no Twitter um dia desses e havia um cara, eu queria ter salvo o negócio desorganizado. O cara postou um meme lá falando sobre emulação e pirataria, né? Emulação está roubando, era a hipérbole que o cara usava, né? A emulação é roubo. E a minha opinião sobre isso é que, ainda que emulação fosse roubo, fosse pirataria, eu não me importaria. Eu estou falando especificamente de emulação, de joguinhos antigos. Eu não tô aqui advogando que alguém vai e pirateie um jogo independente que saiu no Steam agora. Os desenvolvedores estão dependendo dessa renda agora para sustentar suas famílias, para outros projetos. Então eu não estou falando aqui que você deveria sair pirateando tudo. Mas tem gente que é bastante agressivamente defensora dos direitos autorais de certas empresas. Os fãs da Nintendo tendem a ser mais pra esse lado, né? E aí eles tendem a ser muito, muito contra emulação. De jogos antigos até, o que me parece bem absurdo. A ideia de que alguém não deveria ter uma experiência, tanto a experiência de estar jogando, quanto a experiência coletiva de compartilhar isso, conversar sobre isso, porque eles não pagaram aquilo, me parece absurda. Quando a gente tá falando no contexto de jogos antigos de 20, 30 anos, que as empresas já recuperaram todo o seu investimento, já lucraram bastante, estão lucrando ainda, porque em tempos recentes, esses jogos antigos têm retornado através de métodos como, por exemplo, o Nintendo Switch Online, que é o serviço online da Nintendo que você paga para poder jogar online, que eu tô pagando ainda por esquecer de cancelar, porque eu nem jogo online no meu Switch. Inclusive, meu Switch tá abandonado. Eu não jogo há algum tempo. Se saiu algum joguinho novo do Switch que eu não tava sabendo, me falem. Na verdade, saiu o Star Wars Battlefront, né, que é o 1 e o 2, que eu amava aqueles jogos, mas eu vou falar que a versão do Switch tá bem aquém da qualidade da versão original do PlayStation 2, então não vou pegar. Mas enfim, no Switch Online você tem acesso a vários joguinhos de várias plataformas antigas da Nintendo. É uma curadoria bem limitada, não são muitos jogos. Vou beber uma água aqui, peraí. A curadoria do Nintendo Switch Online, no que diz respeito a esses joguinhos que a Nintendo disponibiliza, deixa bastante a desejar. Especialmente para alguém que sempre teve acesso à emulação. Como eu falei, a indústria sempre teve uma reação contra a pirataria. Eu lembro que no começo dos anos 2000, tinha uma série de propagandas que passavam no DVD, quando você comprava, alugava. E aí uma das mais famosas era uma que comparava a pirataria com roubo. E aí um dos slogans lá era tipo, você não roubaria um carro, né? Você não roubaria não sei o que mais lá, então você não deveria roubar um filme. É um argumento extremamente incompatível, na minha opinião, por um motivo bem simples. Essa comparação ela falha, porque o roubo de um carro, sendo um objeto tangível e físico, você está literalmente removendo a posse de alguém para que você tenha, né? Alguém saiu perdendo uma coisa física, uma coisa que ela pagou para que você tenha um. Por outro lado, se alguém baixa Super Mario World, a Nintendo não está perdendo absolutamente nada, realisticamente. A Nintendo já obteve o que ela investiu em Super Mario World, provavelmente nos primeiros 2 anos de lançamento daquele jogo. Tudo que veio depois é só lucro. Então, a ideia de que você vai apontar pra cara de alguém e dizer que ela não pode experimentar esses joguinhos, que ela já... A propósito, outra coisa que eu esqueci de mencionar. No meu caso, eu comprei Super Mario World em algum momento, né? Na verdade, é curioso, porque eu comprei Super Mario World de segunda mão. Então a Nintendo já não teria recebido nada. A propósito, é importante lembrar que se essas empresas, se o mundo funcionasse como elas querem, sabe que nem aluguel de jogo existiria? Ou teria existido, né? Aluguel de jogo não existe mais. Ninguém aluga mais jogos, eu imagino. Mas teve uma época em que aluguel de jogo era a forma mais comum de você ter aquela experiência com o jogo, pra você decidir se você queria comprar ou não. E a Nintendo, ela foi contra isso. A Nintendo se mobilizou legalmente para tentar impedir o aluguel de jogos, né? Então, o que eu quero dizer é que as decisões, a visão de mundo dessas empresas, ela vai muito no contrário do que é o razoável, entendeu? O que beneficia a maior parte de pessoas. E no caso desse aluguel, do lance do aluguel de jogos, eles perderam, mas é perceptível que eles se movimentam com frequência para impedir que alguém utilize de forma indevida a sua propriedade intelectual. A Nintendo, ela tem histórico de perseguir sites de emulação e coisa parecida, e eu entendo a motivação da empresa por trás disso, mas eu não consigo ficar do lado dela nessas situações. Eu não acho que o mundo sai ganhando quando várias pessoas que tenham vontade de experimentar alguns desses joguinhos antigos, muitos deles que não estão comercialmente disponíveis. Eu não acho que o mundo é um lugar melhor quando a empresa coloca uma cerca ao redor das suas ideias. Aqui é uma parada um pouco mais filosófica, mais conceitual. Mas o conceito de a ideia tem um dono
é algo que eu tenho uma dificuldade. À medida que eu vou ficando mais velho, isso me parece cada vez mais distópico, sabe? Que eles têm o produto em si, beleza. Eles criaram o produto, o trabalho dos artistas, os programadores, todo mundo que envolveu com aquilo, é um produto, faz perfeito sentido, o produto tem um preço. Mas a ideia de ter um dono é uma coisa esquisita pra mim, que eu tenho um pouco mais de dificuldade. À medida que eu vou ficando mais velho, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Talvez porque eu já me condicionei tão contra esse tipo de coisa, né? A posse de certas coisas por empresas, por conglomerados, por entidades multibilionárias. Anos e anos e anos lendo conteúdo do Cyberpunk, inevitavelmente vai fazer alguém não ser muito amigável a esse conceito. No caso da Nintendo especificamente é foda, porque a gente sabe que a Nintendo é tão agressiva com isso, né? E a Nintendo pareceu por muito tempo ser agressiva com isso, quase que por birra. Eu digo quase que por birra, eu sei que é um pouco hiperbólico, porque na verdade a doutrina legal, pelo que eu entendo, é que se a empresa não faz nada, né, se ela deixa todo mundo ficar usando as coisas, ela pode, aparentemente, perder o direito de exercer isso. Então, pelo que eu entendo, pelo que eu já li de análise desses casos, parte da motivação da Nintendo de processar sites de emulação e tudo mais, é porque se ela deixar isso correr solto, ela pode acabar perdendo o uso legítimo da sua própria propriedade intelectual. Algo assim. No final das contas, eu penso assim, a minha infância foi moldada por emulação, a minha personalidade, os meus círculos sociais, tudo isso foi permitido apenas pelo fato de que alguém descobriu que você podia pegar aquele joguinho, colocar na internet, e aí qualquer pessoa, tendo o console ou não, tendo o cartucho quando era criança ou não, pode experimentar aquilo. Tem muita gente que cresceu com relativamente pouco acesso a videogame e agora pode ter acesso a isso, graças a aparelhos de emulação e tal. Eu mesmo, é uma coisa que sempre me fascina e eu, infelizmente, não trouxe nessa viagem, é muito raro. Eu tenho vários aparelhos de emulação, nessa transição para a vida nômade, naturalmente, eu não podia manter todos, eu mantive só os principais, os que eu mais gosto. O Mi Mini e o Mi Mini Plus, eles são os meus aparelhos de emulação favoritos. Pela aparência do Game Boy e pelo tamanho, pela portabilidade, a experiência de uso, o sistema operacional deles é muito bom, né? É uma experiência muito gostosinha. A ideia de que eu posso hoje ter no meu bolso uma miríade de aparelhos diferentes, eu posso pegar o aparelho que eu quiser. Tem isso também, né? A Nintendo, a solução que ela oferece, né, como alternativa à pirataria, é uma curadoria muito pequena, muito seleta, que você tem que ficar pagando em perpetuidade, então você está efetivamente alugando aqueles joguinhos. Eles podem ser removidos do sistema a qualquer momento, que você não tem nenhum tipo de... Você não vai poder fazer nenhuma reivindicação em relação a isso. O serviço pode ser descontinuado a qualquer momento. É importante lembrar que aquele argumento de preservação de games, ele é válido pra caramba. Eu lembro que muita gente rejeitava isso da preservação de games, e agora eu percebo que, por exemplo, tem muitos jogos de celular, jogos mobile, que eu adorava jogar há alguns anos atrás, que hoje em dia você não consegue jogar. Eu tô até planejando um vídeo sobre isso, alguns joguinhos que eu gostava muito de jogar no celular, que agora não tem mais jeito, porque esses jogos, ao contrário de ROMs de Super Nintendo, não era fácil preservar isso. E aí, por causa disso, essas experiências foram perdidas, mano. E se você se importa com a história da mídia, porque eu me importo pra caramba. História de mídia popular é uma coisa que me fascina, né? A história de como um filme foi feito, a história do rádio, da televisão. Isso é interessante. E a história dos joguinhos eletrônicos, ela é muito fragmentada quando chega nesse ponto. Joguinhos que estavam completamente à mercê das empresas, no momento em que aquela experiência não é mais lucrativa pra empresa, ela só desliga os servidores, desabilita o jogo, você não tem mais como experimentar aquilo, mano. E eu acho que a experiência humana perde com isso, tá entendendo? Eu não sei se eu tô sendo muito hiperbólico, eu não sei se vocês vão achar que eu tô viajando, mas eu acho muito paia que muita gente, artistas, desenvolvedores, planejaram tudo aquilo, criaram aquele joguinho, aquela experiência, teve disponível por um tempo muito, muito curto, e agora não tem mais como experimentar essas coisas novamente, infelizmente. Porque não é do interesse das empresas, porque não é lucrativo. Então, o que você acha sobre isso? Coloque aí embaixo nos comentários. Essa questão da preservação de games é algo que eu acho... Cara, teve um tempo em que joguinhos antigos de computador, cujas empresas faliram ou não tem mais interesse em disponibilizá-lo, esses joguinhos eram chamados de abandonware. Quando eu cheguei no Canadá, em 2003, eu não tinha amigo, não falava inglês direito, não estava estudando, não estava fazendo nada, ficava o dia inteiro dentro de casa. E aí, nesse período da minha vida, eu explorei todo tipo de site de abandonware, procurando os joguinhos que eu cresci jogando, joguinhos de computador e tal, joguinhos antigos, né? Essas empresas já faliram há muito tempo, muitos desses jogos não estavam disponíveis comercialmente, já tem um bom tempo, né? E quando eu penso em como a minha experiência de vida foi enriquecida por ter acesso a esses joguinhos antigos, eu não consigo ser a favor da ideia de que a empresa é o único árbitro de onde esse jogo vai estar disponível, quem vai poder jogar, se você pode ou não. Tem tanto joguinho de celular, cara, que eu comprei na época. Tem isso também, né? Porque o problema desses jogos, especialmente hoje em dia que a física mídia tá cada vez mais irrelevante, né? Tem que levar em consideração que quando você compra um joguinho digital, as empresas estão deixando bem claro isso. Esse jogo não é seu. Você comprou uma licença de uso e se algum dia aquele serviço não estiver mais disponível, você perde acesso a algo que você comprou. Esse motivo sozinho já me fez repensar tudo que eu acreditava sobre propriedade intelectual sendo gerida dessa maneira. Só se der lucro, beleza. Se parou de dar lucro,
dane-se a sua experiência, dane-se o que você tinha investido nesse negócio, a gente vai tirar e acabou. Então o que você acha? Coloca como sempre embaixo nos comentários. É isso, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima.